dos mesmos irmãos, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Podem permanecer com a Bíblia aberta. Eu quero conversar com os irmãos nesta oportunidade sobre esse texto escrito pelo amado apóstolo Paulo, escrito a Timóteo. E essa carta de 1 Timóteo, ela tem uma preciosidade por demais, uma carta extremamente prática. Existem livros na Bíblia que eles são eminentemente teóricos. Por exemplo, a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ela é uma carta doutrinária, ela é uma carta teórica. Para você entender Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, você precisa de ter uma leitura prévia de outras partes da Bíblia para entender. Ali é a grande doutrina da salvação. Já Romanos do capítulo 12 até o capítulo 16, ela é prática. Ela é o feijão com arroz, qualquer um novo convertido pode ler Romanos de 12 em diante, ele compreende porque é uma leitura autoexplicativa. Já Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11, ele precisa de alguém que explique para ele num primeiro momento, precisa de ter uma leitura prévia dos evangelhos, de outros textos da Bíblia, para ir compreendendo. Mas todo texto da Bíblia ele é inspirado. Todo texto da Bíblia ele é divinamente inspirado. E aqui, o apóstolo Paulo ele vem trazer uma orientação, e ele coloca no título aqui, devemos fazer oração por todos os homens. Quando Paulo ele menciona nesse sentido, ele diz, devemos fazer oração por todos os homens. A palavra devemos, ela não é uma escolha, ela não é algo que a pessoa tem o arbítrio de fazer ou não. A palavra devemos está num sentido imperativo, ela é uma ordenança nesse sentido. Diz a Bíblia que devemos orar por todos os homens. E no versículo 1 ele começa, admoesto-te, pois, antes de tudo. O que vem a ser a palavra admoestar? Admoestar, ela é ensinar no caminho que a pessoa deve seguir. Ele tem a ver, no original, com o mesmo significado que tem a palavra exortar. Quando fala da palavra exortar, ele é um termo que muitas vezes ele é entendido erroneamente no meio pentecostal. A palavra exortar é entendido quantas vezes de você pegar um texto da palavra e você martelar em cima e você fazer com que aquilo, através de tanto você insistir com aquilo, aquela palavra seja aceita. Porém, a palavra exortar e admoestar, eles têm a ver com ensinar na prática, ensinar através de um modo de vida, ensinar através de uma orientação clara, que não deixe dúvidas para a pessoa. O que é exortar? O que é admoestar? Eu cito esse exemplo algumas vezes nas minhas mensagens, e eu cito um exemplo, por exemplo, se alguém deseja ir para Cascavel. Para onde fica a cidade de Cascavel aqui, os irmãos que estão nesse lugar aqui? Aonde fica a cidade de Cascavel? Para qual sentido? Para esse sentido aqui.
Se alguém for caminhando nesse sentido aqui, e você para a pessoa, para onde você está caminhando? Não, eu vou para Cascavel. Está certo a pessoa ou não? Não, a pessoa vai ir para outra cidade, para outro lugar e não para Cascavel. Quem está orientando, o que ele deve fazer? Ele deve pegar a pessoa, e isso é exortar, irmãos. Olha só o que é a palavra exortar. Exortar pega na cabeça da pessoa suavemente, e você vira a cabeça da pessoa e indica, ó, Cascavel é para lá. Se você quiser chegar lá, você caminha para lá. De tal forma que a pessoa não tenha dúvida. Isso que é exortar. Exortar não é dar martelada, exortar não é dar cajadada, exortar não é dar paulada, exortar é pegar a cabeça da pessoa e lentamente orientar no caminho em que deve andar. E isso é o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele dizia admoesto-te. Quando na Bíblia usa a palavra admoestar, ou usa a palavra exortar, sempre é no sentido de ensinar o caminho da maneira correta, ensinar suavemente o caminho, ensinar com criatividade, ensinar de tal forma que a pessoa que esteja ouvindo, ele aprenda, e ele muda o rumo da sua vida, ele passa a seguir no caminho correto. E aqui quando Paulo diz, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Quem pode dar uma definição aqui, o que é deprecação? Deprecação, uma palavra que ela tem somente uma letrinha para a palavra depredação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, enquanto depredação é você quebrar tudo, você derrubar uma parede, está depredando a parede, ou depredando a vidraça e assim por diante, nesse sentido, a palavra deprecação, ela é um modo, é um estado de espírito em que a pessoa, ao pedir alguma coisa, a pessoa ele clama, a pessoa geme, a pessoa roga, a pessoa ele está num estado de espírito que ele não aguenta falar em palavra normal, em que ele não se expressa naturalmente, mas o estado dele é um estado tão quebrantado que ele ou sentado, ou ajoelhado, ou prostrado, ou deitado, ou em qualquer lugar que for, ele clama através de uma deprecação, ele roga, ele intercede, mas ele está clamando com voz tão alta, ou com estado de espírito quebrantado. E a Bíblia diz que Jesus ouve dessa forma, o Espírito de Deus entende e transforma isso em esses gemidos. Bendito é o nome do Senhor, ele leva isso diante do Pai, ele traduz isso para o Pai, e o Pai compreende, e o Pai ordena a resposta para a vida da pessoa. A deprecação, ela tem a ver quando o recurso humano ele falha, quando as situações humanas elas não são possíveis de se efetivar. Existem momentos quando a gente ora para Deus, quando a gente tem eu vou orar para Deus, mas naturalmente eu creio que isso pode talvez até se resolver naturalmente, fisicamente se resolver. Então não é deprecação. Deprecação é quando a pessoa ele se quebra e ele entende e ele fica consciente de que pelas suas próprias forças ele não vai conseguir isso. Eu li semana passada um testemunho referente a um missionário que ele evangelizou muito no Brasil, mas no início da obra de evangelização, bem no início, no estado do Paraná. E teve uma cidade no norte do Paraná chamada Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do estado do Paraná. E esse missionário, ao chegar, e ele tinha ganho para Cristo um senhor. Esse senhor tinha estado em viagem para o estado de São Paulo, e na viagem esse senhor se converteu.
E ele disse para o missionário: eu moro no estado do Paraná, em Santo Antônio da Platina. Se o senhor puder me visitar lá, nós começamos um ponto de culto na minha casa. Passou 3 semanas, o missionário veio visitar ele em Santo Antônio da Platina. Chegando ali, começou um culto na casa daquele irmão, que ele tinha uma pousada, ele tinha uma hospedagem e ele tinha um comércio, uns secos e molhados ao lado. Quantos irmãos sabem o que é os secos e molhados aí? Tinha uma mercearia, um comércio ao lado, e tinha uma hospedagem, onde ele hospedava pessoas. E esse missionário veio, ficou ali, começou a fazer culto todas as noites, na casa daquele irmão e no comércio do irmão. E a vizinhança começou a vir um, começou a vir outro, e quando viu a perseguição, ela começou de forma muito ferrenha. O padre da cidade, o delegado da cidade e um policial começaram a ameaçar as irmãs, as crianças, e de tal forma que as crianças ficaram com medo. As crianças já não iam para o culto mais, as crianças daquela família ficavam só dentro de casa, não queriam mais sair, não queriam brincar com os coleguinhas mais, porque ficaram com medo. As mulheres também já não queriam mais sair, eram perseguidas, e um clima muito difícil, irmãos, muito difícil. E aquela família tinha uma lavoura, e naquela lavoura tinha plantado arroz. E chegou num dia, eles convidaram o missionário: missionário, a gente vai estar colhendo arroz hoje, o senhor quer ir junto com a gente? O missionário foi junto com eles. Estavam colhendo arroz. Quando chegou no meio da tarde, irmãos, eles tinham colhido já um bom tanto, e tinha um monte de palha jogado ali já, amontoado já ali. E chegou o policial, chegou o delegado e chegou o padre da cidade. Quando eles viram que lá na cabeceira da propriedade, lá na estrada, eles viram o delegado, eles reconheceram já. Eles vêm para nos perseguir nesse momento. E aquele momento foi muito decisivo, irmãos. Como tinha aquele monte grande de palha, de arroz, e aquele monte era, pelo jeito ali, pelo relato da pessoa que estava testemunhando, talvez muito alto, uma altura de 2 metros e pouco, e bem largo. Quando eles viram, tanto o missionário quanto o pai de família, eles se combinaram e eles se esconderam dentro, pediram que os outros, rapidinho, do lado de cá, o policial vinha do lado de lá, eles abriu um buraco embaixo e entraram dentro daquele amontoado de palha. Fecharam, e quando o policial, o delegado e o padre veio, olhou, eles queriam pegar o pai de família e o missionário, não encontraram, olharam, pediram para as mulheres ficaram quietos, pediram para os filhos não falaram nada, ficaram quietos. Então tá bom. Atearam fogo naquele monte. O delegado ateou fogo ali, e imediatamente começou aquela chama, 3 horas da tarde, quase 4 horas da tarde, a palha seca, e aquilo levantou a labareda muito alto já, e a esposa daquele irmão, e os filhos e filhas que estavam trabalhando, começaram a clamar pelo sangue de Jesus. Irmãos, nesse momento não tem solução humana, nesse momento não tem intervenção humana. Começaram a clamar alto, irmãos, começaram a gemer e começaram a clamar pelo sangue de Jesus. O que aconteceu, irmãos? Em poucos instantes, antes da chama chegar até ali onde eles estavam, eles viram a olhos nus, irmãos, começou uma chuva em cima da onde estava aquele monte de palha ali, irmãos. E uma chuva torrencial, é como se uma nuvem tivesse aberto uma bica exatamente em cima dali, irmãos. Ao redor tudo permaneceu seco, mas ali uma bica de água desceu e apagou o fogo daquele momento, em nome de Jesus. Quando o delegado viu aquilo e o padre viu aquilo, irmãos, ele reconheceu que aquilo não era obra humana. E eles disseram: então nós vamos embora, vocês podem continuar colhendo aqui. E abandonou, e a perseguição naquela cidade, a partir daquele momento, cessou. E o evangelho foi proclamado. Uma semana depois já foi feito o primeiro batismo naquela cidade, para a glória do nome do Senhor. Isso são circunstâncias que Deus interfere, que Deus intervém para o bem do seu povo
Em qualquer lugar, em qualquer momento, se me clamares de todo o coração, eu ouvirei dos altos céus. Isso é deprecação, irmãos, isso é um clamor que parte de dentro do coração. É quando a situação humana não vê mais saída nenhuma, quando a barriga, você sente um gelo na barriga aqui. Cada um dos irmãos que enquanto eu falo, muitos irmãos aqui tiveram essa experiência, sabe o que é isso? Quando a barriga esfria, irmãos, dá um gelo aqui, a perna treme, o homem mais forte ele treme. E esse momento, irmãos, você vê que não tem solução humana, mas a presença de Deus, ela pode te satisfazer. Glória ao nome do Senhor. E o apóstolo Paulo vem dizer aqui: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, se façam orações. Depois de deprecação, Paulo coloca uma vírgula, e ele dá sequência no pensamento. E ele escreve: se façam orações. A oração é aquilo que nós fazemos e que o crente é ensinado a fazer constantemente. A deprecação, ela é um estágio mais avançado. Ela é um recurso superior. Ela é um recurso maior, usado em situações extremamente difíceis. A oração deve ser algo do dia a dia nosso. A oração deve ser algo cultivado na vida do crente a todo instante, a todo momento. A oração. O importante, irmãos, é a gente jamais confiar na nossa própria força. Acordou um dia, não confie na tua força. Não confie na tua sabedoria. Não confie no teu próprio discernimento. Apresenta diante de Deus em oração. Vai começar o dia, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agora, apresente diante de Deus, se você tem uma dúvida, apresente diante de Deus. Coloque isso diante do Senhor em oração, conte para Jesus. E isso nós temos uma preciosidade, irmãos, que a gente aprendeu, e o movimento pentecostal é isso: você fala com Deus como se fosse o Pai, ou como se fosse o teu irmão presente. Não é o contexto lá distante que você precisa de um intercessor que vai interceder por você para ver se Deus te ouve. Não! Nós temos um Pai presente na nossa vida, que está ao nosso redor 24 horas por dia para ouvir a tua oração. Tem uma dúvida? Fala para Jesus. Tem uma ansiedade no coração? Fala para Jesus. De manhã tem uma dúvida, em família uma dúvida, conta para Jesus essa dúvida. Antes de ir para o trabalho, conta para Jesus, diz: Jesus, estou indo para o trabalho, vem comigo, Jesus. As crianças vão para a escola cedo, ora pelas crianças, abençoa as crianças, dizendo: Senhor, os meus filhos estão indo para a escola, vai com eles, Jesus, vai com ela, vai com as crianças, Jesus, cubra com o teu sangue, Jesus, a cada manhã ore pelos teus filhos, não deixe cada um sair correndo, ou você não saia correndo, sem apresentar diante de Deus em oração. Por amor à tua alma, não faça isso. Precisa tomar uma decisão, ore diante de Deus. Surge uma coisa, surge algo que você precisa decidir. E quantas vezes na corrida desenfreada, a pessoa, ele toma a decisão e depois vai ver que aquela decisão não foi a decisão mais correta. Mas se tivesse pedido em oração e apresentado diante de Deus, Deus estaria dando claridade para o caminho. No teu caminho pode ter incertezas? Pode, mas tem luz no caminho. No teu caminho tem tribulação? Pode ter tribulação, mas tem luz no caminho. No caminho pode ter perseguição? Pode ter, mas tem luz no caminho. Pode ter enfermidade no caminho do crente? Pode ter enfermidade no caminho do crente. Paulo era um homem doente, mas era o grande apóstolo Paulo.
mas ele era uma pessoa extremamente doente a vida toda, irmãos, a vida toda. Agora, ele mesmo sendo enfermo, mas ele tinha luz na sua caminhada. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Pode ter circunstâncias adversas na vida do crente, claro que tem. A vida não é só um mar de rosas, a vida tem dificuldade. E eu costumo dizer que nós temos mais momentos difíceis do que momentos alegres. Nós temos mais momentos angustiantes do que momentos felizes. Nós temos mais momentos que nós choramos do que nós sorrimos. E a caminhada com Cristo é exatamente isso. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas em cada momento, apresenta diante de Deus em oração. Vai fazer um negócio, vai comprar uma moto, vai trocar um carro. Não faça sem falar com Jesus. Você não sabe quem está do outro lado. Você não sabe o que está comprando. Você não sabe. Ai, mas eu entendo de carro, eu entendo de mecânico, eu entendo disso. Entende não. A vida é cruel. A vida é cruel. Eu vou assinar esse contrato aqui, eu vou, pela minha intuição, é um contrato de 18 páginas, mas eu venho, a financeira já me manda, eu já assino. Por amor à tua alma, não faça isso. Não faça isso. Tá? Vai comprar uma coisa, não faça, não compre, sem antes você consultar e você conversar com Jesus. Conversa com Jesus, expõe para Ele, conta para Ele. Nas pequenas e nas grandes decisões da vida, tudo para Deus é igual. E Ele pode te ajudar da mesma forma. Agora, quando é algo pequeno, não vai querer enfrentar de peito aberto sozinho, não faça isso. Não tente ser autossuficiente. Não tente ser autossuficiente. Confia no Senhor. Confia na graça. Confia na direção do Senhor e Ele te guardará, Ele te livrará. Bendito é o nome do Senhor. Vai viajar, está programando uma viagem, apresenta diante de Deus. Quando for para sair, não saia uma viagem, nem se for até Vila Nova sem orar. Não saia sem orar. Nem se for em espírito ali, mas você ora, apresenta diante de Deus em oração. Dizendo: Senhor, te agradeço, venho te pedir, dá-me bom encontro, guarda-me dos perigos. Você não sabe o que vai encontrar pela frente, irmãos. Você não sabe. Quem somos nós, irmãos? A pessoa pode estar andando tranquilamente, de forma sóbria, de forma tranquila, e pode vir um carro na frente, uma pessoa estourar o pneu do lado do motorista, e o carro pode bambear para o teu lado e pode causar um acidente frontal. Nem você esperava, nem a outra pessoa, uma coisa que pode ocorrer no trânsito. Não saia sem apresentar diante de Deus em oração. Não faça isso por amor à tua vida, por amor à tua família, mas apresenta constantemente em oração. Quando você é convidado para participar, para visitar uma família, ou você e a família está visitando alguém, ou uma outra família, ou você está sozinho, mas está na casa de alguém, e alguém te convida para almoçar, ou para tomar um café junto, ou para fazer um lanche junto. Mas aquele é o momento oportuno para você orar com aquela família, mesmo a família não servindo ao Senhor, mesmo a família não tendo esse costume, mas quando senta à mesa e as pessoas quem não serve a Deus já vem colocando a mão na colher, já quer se servir, você com muito carinho, com muito jeito, diga: com muito respeito, me permita fazer uma oração de gratidão a Deus. Ninguém vai rejeitar, irmãos. Pode ser a pessoa mais dura que for, não vai rejeitar. Se a pessoa tiver com o chapéu, ele tira o chapéu em respeito. Se a pessoa tiver um bigode, ele passa a mão no bigode assim, com todo respeito. Não, pode orar sim. Pode orar. E você aproveita aquele momento e você ora a Deus.
Agradece a Deus. Agora, antes de você agradecer a Deus pelo alimento, você agradece pela gloriosa obra de salvação através de Jesus Cristo. Você está evangelizando. Agradece pela obra de salvação. Agradece por aquela família. Agradece pelo alimento, por último. E através daquele gesto, você vai estar lançando a semente do Evangelho naquele lar. Bendito é o nome do Senhor, não perca a oportunidade, não deixe de orar, ore a todo momento, ore a todo instante. Vai sair hoje daqui para ir para casa, o Senhor nos permitir, nos dar vida, nos dar força. Agora não tente atravessar a rua sozinho, mas vai confiando na graça e diz: Senhor, me guarda, Senhor, me leva em paz até o meu lar de volta. Quando você vai deitar à noite, não tente deitar logo sem orar, não esqueça de orar, fale com Jesus, agradeça pelo dia, agradeça a Deus pela oportunidade que Deus te dá, agradeça pelo ar que respira, pelo fôlego de vida, pelas forças que Deus te concede. Agora, ao você deitar, diga: Senhor, dá-me uma noite de sono, de muita paz, uma noite de sono reparador. Me recordo do saudoso pastor Ismael Alves de Oliveira, e ele tinha um costume, ao final do culto sempre, os irmãos que congregaram com ele lembram, ele tinha um costume que era só dele, nenhum outro pastor eu ouvi isso, e eu adotei esse costume, e eu achei muito bonito. Saudoso pastor Ismael encerrava o culto, na oração ele orava sempre, para que Deus concedia uma noite de sono reparador a todos os irmãos. Olha o termo que ele usava: Senhor, abençoa que os irmãos tenham uma noite de sono reparador. Isso era um termo que eu não ouvi de outra pessoa, de nenhum outro pastor. E eu adotei isso, e os irmãos que congregaram comigo e congregam comigo sabem que eu tenho adotado esse termo. Tá? Uma noite de paz, de sono reparador. Isso é só Deus que pode conceder, irmãos. Só Deus. A noite de paz, ela é um presente de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Agora, ao acordar cedo, não vai já pular com o pé direito ou com o pé esquerdo, já não, eu vou enfrentar a vida. Não queira fazer isso, não tome essa decisão. Mas humildemente, baixe a tua fronte. Se submeta diante da soberania de Deus e diga: Senhor, muito obrigado por uma noite de bênção. Se Deus tivesse tirado a mão durante a noite, irmão, você não abriu o olho, você emendava o sono direto. Quantas pessoas deitaram e não acordaram mais? Quantas pessoas dormiram e não acordam mais? Se Deus tirar a mão, irmãos, a pessoa emenda direto. Por que você está aqui hoje? Porque a presença do Senhor tem te sustentado e tem te amparado. Eu trago nessa noite essa lembrança da palavra de Deus ao teu coração. Em todo momento ore, em todo momento seja grato, em todo momento cultive uma vida de gratidão a Deus, porque você só está aqui hoje, porque a presença de Deus e a misericórdia de Deus tem te guardado. A oração nas situações pequenas ou nas grandes, tudo isso é o nosso juízo de valor. A gente que dá valor para as situações, acha, não, essa situação é grande, essa situação é pequena. Para Deus não, para Deus é tudo igual. E Deus responde às orações, irmãos, quando existe uma expressão na Bíblia que diz: tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, disse Jesus, Ele vô-lo concederá. Agora, por que muitas orações não são respondidas? Jesus está se referindo aqui quando fala, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, se tiver em sintonia com Ele, se tiver em comunhão com Ele,
se você estiver caminhando com Ele, se você estiver andando com Ele. A pessoa que está em comunhão com Deus, olha aqui, irmãos, a pessoa que está andando em comunhão com Deus, vamos supor que isso aqui seja o indivíduo, o homem, está andando. Em cima tem a presença de Deus. Ele não se move do lugar se a presença de Deus não for junto com ele. Assim como o povo de Israel, se a nuvem ia, o povo ia. Se a nuvem parava, o povo parava. Não tente ir na frente da nuvem, nem fique para trás. Só siga a nuvem. Só siga a nuvem. Hoje a nuvem é a presença de Deus. É a presença de Deus. Se você está em comunhão com Deus, você não vai andar por caminhos tortuosos, você vai estar em comunhão e o Senhor te guiará. O Senhor te guiando, você vai pedir, e a tua voz não vai pedir qualquer coisa, porque o Espírito de Deus vai se comunicar com o teu espírito. E isso é uma comunhão. Céus e a terra se comunicam. E quando você anda na presença de Deus, você pede algo de acordo com a vontade de Deus. E se você pede de acordo com a vontade de Deus, Ele responde de acordo com a sua soberana vontade. Agora, o que acontece? Por que quantas vezes a gente pede e não recebe? Porque a gente pede de nós mesmos. Quando a gente pede de nós mesmos, a gente não recebe. Por quê? Porque a gente não está pedindo de acordo com a vontade do Pai. Se pede de acordo com a vontade do Pai, o Senhor te responderá. Quando é interesse da obra, quando é interesse do reino, quando o objetivo maior é o conjunto da obra de Deus, Ele responderá com certeza a tua vida. Enquanto eu cheguei hoje um pouquinho antes aqui, estava orando e me lembrei de um fato, irmãos, enquanto estava pensando nessa mensagem aqui, veio ao meu coração um exemplo que ocorreu comigo. Eu estava ali na Vila Industrial, e isso, já saí de lá fazem 7 anos e meio, e isso foi mais ou menos no meio do período. E o pastor Ailton se recorda que a igreja da Vila Industrial, ela tinha a igreja tinha o telhado antigo ainda, e ela chovia muito dentro, ao redor, nas paredes, para dentro, porque o reboco a calha e o reboco tinha soltado, e ali a água que vinha, caía na platibanda, ela entrava para dentro, atrás da calha, entrava no forro e molhava tudo, a parede da Vila Industrial. E um dia no sábado de manhã, eu convoquei um mutirão, para a gente fazer aquele trabalho, aquela impermeabilização, e nós estávamos em 4 em cima do telhado, em 4 pessoas, era eu, na época, presbítero Eliezer Serra Carmo, hoje evangelista. Estava junto o irmão Zé da Gaita e estava o irmão Ardiles, que era o caseiro da igreja. Nós 4 estávamos em cima trabalhando. Me lembro como se fosse hoje. Começamos 8 e pouco da manhã fazendo aquele trabalho com o balde de impermeabilização, e eles que entendiam, com colher, tirando fora e arrumando aquela calha e tudo. Quando foi 9 e pouco, irmãos, o tempo fechou para a chuva e começou a pingar. Começou a pingar, olha só, irmãos, que coisa. Eu me lembrei agora, momentos antes, estava ali naquele lugar. E eu disse, Senhor, mas não, o Senhor poderia ser bondoso com a gente e segurar essa chuva. E veio para mim, irmãos, uma ousadia naquele momento, e eu disse para os irmãos que estavam comigo, em 4 nós estávamos ali. Muito provavelmente 1 ou 2 nesse momento estão ouvindo pela live nesse momento. Tá? Estávamos ali em 4 em cima do telhado. E eu disse, nós vamos orar aqui, Deus vai segurar a chuva. Em cima do telhado da igreja da Vila Industrial. Nós oramos naquela manhã. Oramos. O tempo continuou nublado depois. Nublado. Mas continuamos a fazer o trabalho, não caiu uma gota sequer. Quando descemos naquela manhã, perto do meio-dia, depois das 1h da tarde, desbancou a água e choveu abundantemente, irmãos. Todas as vezes que eu me lembro disso, irmãos, eu lembro com alegria e com júbilo.
Mas são momentos, irmãos, em que a gente ora a Deus e você diz: Senhor, me ajuda aqui, dê solução para isso. O interesse é o reino, o interesse é a obra, e Deus interveio para Deus segurar a chuva. O que é isso para Ele, irmãos? Não é nada. Não é nada. E Deus interveio de forma maravilhosa, e todos aqueles 4 irmãos depois glorificaram o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo vem nos fazer lembrar: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, uma sequência de uma preciosidade que tem pela frente, irmãos. A palavra intercessão. Intercessão é quando você ora a Deus, mas você intercede por alguém em específico. A deprecação é quando no sentido global, geral, no sentido maior. A oração é tudo que você apresenta diante de Deus. Agora, a intercessão, ela é num sentido específico, quando você intercede por alguém, ou por uma causa específica. É alguém que não tem forças para se ajudar sozinho. É a intercessão. É uma forma preciosa de oração, é uma forma linda de oração. Para entender a intercessão, irmãos, eu explico usando um exemplo, por exemplo, de um acidente. Tem acidentes que a pessoa quebra o dedinho, que a pessoa mesmo levanta e vai embora e é tranquilo. Tem momentos que a pessoa cai e fratura a perna. É um pouco mais grave que o dedinho ou não? É um pouco mais grave. A pessoa consegue sair caminhando sozinho? Não tem como. Precisa de um socorro, precisa do socorrista, precisa do SAMU, do SIAT, precisa de ajuda. Agora, se a pessoa sofre um acidente e tem traumatismo craniano, irmãos, a pessoa consegue de alguma forma sair sozinho? Jamais. Precisa de um atendimento especializado. Precisa de alguém que vai aonde ele está, se abaixa ali, levanta ele, aplica os primeiros socorros e leva até onde ele pode conseguir um socorro melhor. Isso é o intercessor. O intercessor é você espiritualmente, você se coloca na posição que Deus te chama e você ajuda pessoas a se levantarem espiritualmente que não têm mais força. Pessoas que por si só não conseguem mais. Todos os irmãos ouviram falar aqui do navio Titanic. O navio Titanic é uma história e foi muito comentado, tem um livro sobre isso, tem o filme, tudo. Mas o Titanic ele saiu a bordo com 2.200 pessoas, 1.500 morreram e 700 e poucas conseguiram se salvar. Agora tem um fato que até semana passada eu não sabia. Eu li a história, a biografia de um missionário que ele estava, na época, num navio que estava a 4 horas próximo do Titanic, também seguindo o mesmo trajeto, mas ele estava com uma diferença de 4 horas. E ele conta uma história de sobrevivência que ele presenciou e que foi relatado. Uma história de sobrevivência. E ele conta que aquela pessoa que sobreviveu contou para ele depois, relatou isso para ele. Essa pessoa conta que no navio Titanic tinha um pastor da Igreja Batista em Londres, na Inglaterra, que estava indo pregar numa conferência nos Estados Unidos, porque esse era o trajeto do Titanic. Esse era o trajeto. E ele comprou a passagem, estava indo para pregar numa conferência nos Estados Unidos. E ele estava em cima do Titanic, quando naquela madrugada, aquele grande navio a bordo, 2.200 pessoas, ele bateu numa grande ponta, uma pedra de gelo, e rasgou o casco, e ele gradativamente ele foi afundando, e até quando chegou o socorro, pouca coisa pôde ser feito. Só para os irmãos terem uma ideia, foram encontradas centenas de corpos depois com
os salva-vidas boiando mortos depois longe, porque colocaram os salva-vidas, se jogaram na água, mas a água estava tão gelada naquela noite, irmãos, a água estava puro gelo, e as pessoas morreram congeladas, boa parte. Agora 700 e poucos foram resgatadas. Agora um pastor que estava no navio, olha só, irmãos, o que é intercessão? Por que Deus permitiu um pastor estar no navio naquela noite, naquela madrugada? O navio já estava 4 dias viajando, e naquela época as viagens duravam tanto tempo, estava já na costa já do Canadá, se aproximando do Canadá, litoral norte do Canadá, mas com muito gelo, e de repente aquela notícia, o capitão anunciou que o navio estava, todos ouviram aquele estrondo, e a notícia foi, e todo mundo se desesperou e se angustiou. E aquele pastor da Igreja Batista, ele não perdeu 1 minuto de tempo, enquanto as pessoas estavam gritando, se escabelando, ele chegava para a primeira pessoa e diz: você é salvo? Não. Então dobra os joelhos aí, aceita Jesus, eu quero orar por você. E ele orava, questão de 1 minuto, ele intercedia por aquela pessoa, ia para outra pessoa: você é salvo, rapaz? Não sou salvo. Dobre os joelhos imediatamente, eu quero orar por você. E ele assim, ele ia fazendo, impondo as mãos, ele ia pedindo, e eu usava só essa expressão direta: você é salvo, você está salvo. E ele foi confrontando as pessoas naquele momento de angústia, foi confrontando, e consta que ele orou por centenas de pessoas naquela madrugada, antes do navio sucumbir completamente, com essa pergunta: você é salvo? Você é salvo? E ele orava imediatamente, intercedia por aquela pessoa, levava aquela pessoa diante de Deus. Não tem como fazer, naquele momento ali, não é de fazer uma oração de 10, 15 minutos, era uma oração rápida, mas ele dizia: dobra o joelho ali, fica ajoelhado, e pede perdão para Jesus, que Ele perdoará os teus pecados. Centenas de pessoas que partiram para a eternidade, foram alcançadas pela graça da salvação naquela madrugada. Isso a história não conta, os livros não contam, é um relato de um sobrevivente. Mas como é que esse sobrevivente contou isso, irmãos? Contou isso. O pastor a tripulação era de 2.200 pessoas, ele foi para um, foi para outro, e o navio foi abaixando, e a água entrando no caso do navio, foi abaixando, de repente veio outro grande navio, que esse missionário estava, e cedeu também todos os barquinhos salva-vidas para esse navio, jogaram todos os coletes que tinham, jogaram, e o pessoal foi tentando se ajudar, e o pastor estava com um colete amarrado aqui, e quando estava a última pessoa, irmãos, que ele precisava falar ainda, pouquinho do navio sem afundar, tudo acabado, tudo afundando, ele chegou para a última pessoa e disse: você é salvo? Disse: não. O pastor tirou o colete, deu para ele e disse: toma esse colete aqui, quando você estiver livre, mas eu te aconselho, aceita Jesus como Salvador agora. E aquela pessoa pegou aquele colete, e foi um sobrevivente, e esse contou esse fato, esse relatou esse fato dessa obra que o pastor fez naquela madrugada no navio. E acontece, o pastor logo na sequência afundou junto, e tudo se afundou, e o pastor morreu. Mas essa pessoa que ele cedeu o colete, foi um dos sobreviventes, um dos 700 sobreviventes, que conseguiram sobreviver. 1.500 partiram para a eternidade, mas somente a eternidade vai revelar o fruto glorioso desse trabalho. Existem momentos que não dá tempo de você ficar pensando muito, estudando estratégia, mas a intercessão ela é eficaz, quando você pode interceder por uma situação, quando você pode apresentar diante de Deus. Aquilo eram pessoas que talvez nunca tiveram ouvido falar do Evangelho, mas teve alguém que intercedeu por eles, que levou eles diante de Deus, clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Peço que os irmãos se coloquem de pé nesse momento aqui. Nós temos uma preciosidade aqui pela frente ainda, irmãos, quando diz a palavra intercessão e ação de graças. Riqueza da glória, irmãos. Riqueza da glória.
Agora Deus fala ao teu coração nesta oportunidade. Há uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, que se façam clamores, que se façam rogos, que se façam orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Deus tem uma chamada na tua vida para oração. Há uma chamada na tua vida para oração. Seu ministério glorioso por demais, Jesus te chama hoje para o ministério da oração. É um ministério sobre excelente, o ministério da glória. Todo aquele que sentiu falar de Deus ao teu coração, eu quero que você levante a tua mão junto comigo nesse momento. Eu quero orar por você. Permaneça com a tua mão levantada. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela riqueza da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela preciosidade da tua presença, da tua palavra que é por demais especial. Muito obrigado, Senhor, porque te servir é algo extraordinário. Te servir, Senhor, é um presente da glória. Poder andar contigo é maravilhoso, Senhor. Poder vivenciar a caminhada cristã é algo muito lindo, Senhor. Poder falar contigo é algo especial, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, porque o Senhor nos aceita como filhos, e como filho nós podemos orar, como filhos nós podemos interceder, como filhos nós podemos, Senhor amado, clamar, rogar, e o Senhor ouve as nossas orações. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Bendito é o nome do Senhor. Há uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Senhor, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, Senhor. Faze firme essa chamada agora, Senhor, essa chamada para o ministério da oração, para o ministério da intercessão, para o ministério tão lindo, Senhor, de apresentar alguém em oração diante da tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu grande poder. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos queridos irmãos. Louvo a Deus por essa linda oportunidade. Quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Agradeço também ao meu querido pastor presidente, pastor Vicente Mariano, pela oportunidade nessa noite ser instrumento de bênção nesta ocasião. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Trago aqui novamente o pedido de oração em prol do nosso pastor. Os irmãos estejam em oração, continuem apresentando diante de Deus como tem feito. Apresentem diante de Deus em oração. Essa é uma causa nobre, essa é uma causa linda, uma causa gloriosa. Leve diante de Deus em oração. O Senhor nos responderá e o Senhor nos dará vitória. Todos os irmãos que assim concordam, digam amém, irmãos. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuamente apresentar diante do Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Bendito é o nome do Senhor. Os trabalhos permanecem normalmente, seguem normalmente. E ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vamos nesse momento impetrar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do nosso amigo, nosso Consolador, o Espírito Santo esteja com todos os queridos irmãos